Oi, gente, tudo bom? Esse é mais uma edição do Aquele Podcast da Beta. Aquele podcast é onde eu falo sobre coisas que supostamente não iriam pro YouTube, mas é a primeira vez que eu tô gravando em vídeo, então acho que vai pro YouTube sim. Hoje a gente vai conversar de uma coisa que eu nem imaginava que ia se tornar um tema aqui no podcast, mas se tornou, que foi a minha ida ao STF. Eu não sei se vocês estão acompanhando pelas redes, e muito provavelmente, talvez, algumas pessoas não tenham nem visto, e aí eu não sei nem que eu vou ouvir nesse momento onde eu tô subindo esse vídeo aqui, mas vai ser muito curioso, e talvez esse seja um momento muito oportuno para a gente reforçar todas as coisas que eu venho buscando desde que eu comecei a produzir conteúdo nesse canal. Só para vocês entenderem, para você que tá vendo aqui no vídeo, vocês estão vendo aqui no fundo, eu tô no interior de Goiás. A gente já estava pensando. Vou contar essa história para vocês antes de tudo. Eu acredito muito em alguns alinhamentos, sabe? Planetários. A gente recentemente estava falando sobre vir aqui para a Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros é um lugar mágico, né? Que fica umas 3 horas de Brasília. E aí, a gente estava falando, já tem umas 3 semanas atrás, falando de vir pra cá. Por quê? Porque a última vez que eu vim aqui, eu tava, assim, eu só vim aqui uma vez antes, tá? E eu tava no meu maior peso e foi muito difícil estar aqui. Muito difícil porque aqui as coisas elas são é natureza, né, gente? Natureza, isso quer dizer que é um momento aonde você não lida muito com conforto. E aí a última vez que eu vim pra cá, a primeira e última vez que eu vim pra cá, foi muito traumático, muito traumático. E eu achei que eu nunca mais ia querer pisar aqui de novo. Só que aí depois disso tudo, depois de todo esse momento que eu passei na minha vida, né, de emagrecer, de meu corpo mudar, que inclusive é uma coisa que eu quero muito falar em um podcast só pra isso, eu tava pensando em voltar pra cá. Porque eu depois de emagrecer, eu redescobri alguns prazeres na minha vida. E um deles talvez é entender por que que é tão gostoso ou por que que as pessoas gostam tanto de estar em lugares assim. Eu confesso pra vocês que durante algum tempo eu acho que eu não entendia por que as pessoas gostavam disso e hoje eu tô entendendo. Hoje a gente chegou na cidade e a gente parou num lugarzinho assim pra comer e foi tão bom, tão uma coisa mais simples e talvez eu esteja nesse momento, inclusive aqui perto, é onde a Jutsuti, eu ia falar onde a Jutsuti perdeu as botas, mas eu acho que ela não perdeu as botas não, acho que tá bem encontrada. Eu não tenho esse objetivo de vida de virar Jutsuti não, tá? Mas é bom a gente pensar nessas coisas. E aí que eu tava falando sobre esse alinhamento planetário, foi que a gente já tava falando sobre Viva Brasília, e aí, 2 dias depois da gente conversar sobre esse assunto, eu recebi um convite para um programa de algumas instituições privadas, né, incluindo o YouTube, a OAB e uma outra que eu esqueci, querendo trazer criadores de conteúdo para participar, para conhecer o Supremo Tribunal Federal. E aí eu falei, poxa, que legal, que oportunidade legal de estar lá. Eu acho que a gente está num momento tão delicado da nossa democracia, né? No mundo inteiro, no Brasil também. Acho tão importante eu estar nesse lugar. E além de tudo, era exatamente na data que a gente tinha separado para pensar em vir para cá. Aí eu falei, não é possível. Não é possível que eu vou lá, coloco no meu calendário. Queria muito estar na Chapada, que precisa estar em Brasília antes. E aí, de repente, eu recebo um convite para estar aqui. E aí eu falei, eu acho que eu não tem por que não aceitar, né? E aí eu aceitei. O programa, ele pagaria a passagem e a hospedagem. E eu falei, olha,
A hospedagem eu sei que vai ser um dia só, né? Porque é 2 dias de evento, então teria uma diária no hotel. E a passagem, eu falei: olha, eu vou junto com todo mundo, e aí na volta vocês colocam a volta para um tempo depois, que aí eu vou ficar por lá. E aí o resto, alimentação, os outros dias de hospedagem e tudo mais, eu que vou bancar. E assim foi feito. E aí a gente veio para cá. E foi muito curioso, porque talvez eu tivesse um pouco inocente, mas não sei se é inocente a palavra, mas inocente de o quanto as pessoas iam ter pessoas que iam achar muitas coisas sobre isso. Porque na minha cabeça, e acredito que a gente, quando tá com uma certa. Tô tentando usar uma palavra que seja legal aqui, mas com uma certa saúde mental, a gente sabe que, independente das nossas posições políticas, independente do que a gente acredita ou deixa de acreditar, a gente sabe que é muito importante que as instituições democráticas continuem intactas. E definitivamente o Supremo Tribunal Federal é uma dessas instituições. Óbvio que é uma instituição que, antes de toda a treta rolar, né, que a gente sabe as tretas que tem rolado sobre esse assunto, eu já tinha aceitado o convite, mas ainda assim, é muito importante a gente defender a capacidade que o nosso país tem de se manter como um espaço democrático, né? Independente do que a gente acha ou deixa de achar, da gente concordar ou não concordar, eu entendo que hoje em dia existe uma guerra de narrativa muito forte para que determinadas instituições, determinadas partes do poder sejam demonizadas por não estarem fazendo aquilo que é esperado delas de acordo com a vontade de algumas pessoas. A gente sabe hoje que a gente tem um ex-presidente sendo julgado por atos bem explícitos, né, de ataque à democracia. E a gente sabe também que existe todo um grupo de pessoas que se utiliza dessa narrativa para criar um caos e, com isso, conseguir fazer com que o mundo retroceda para um momento onde as pessoas têm que ter medo de existir, algumas delas, né? E aí, nisso tudo, o que tem sido muito curioso é que, primeiro, hoje, dizerem que o STF é uma instituição de esquerda, sendo que, historicamente, todos os ministros do STF são inclinados à direita. A gente tem pouquíssimos, talvez nenhum, indicado dos ministros do STF que tenham uma visão esquerdista. Lembrando que a visão liberal, né, ela é essa coisa do liberal na economia e conservador nos costumes, é uma coisa até relativamente nova, né? Porque o liberalismo, se a gente for realmente estudar, ele também é liberal nas individualidades, né? Você entender que uma pessoa LGBT tem o direito de casar porque individualmente ela tem o direito de fazer o que ela quiser com ela e com outras pessoas a partir do momento que tenha um consentimento. Mas a gente sabe que hoje está se construindo uma sociedade muito complicada, principalmente para pessoas que não estão dentro de um certo padrão específico, né? E aí, tudo isso tem sido muito curioso. Eu participei de tudo e com muito orgulho, com muita honra, e continuo com muita honra de ter participado disso tudo, porque acho que a gente precisa sim defender essas instituições, e mais do que isso, curioso, porque todo esse programa, e feito com todos os, acho que são 26 pessoas que estavam lá, são pessoas de espectros muito diferentes, mas só pelo fato de hoje, olha que coisa curiosa, existe uma coisa, né, uma ideia, que se eu não me engano se chama Janela de Overton, alguma coisa nesse sentido, não sei se o nome é exatamente esse, que é o quanto, que é uma teoria, né, que entende o quanto a gente, dentro dos costumes, a gente entende como aceitável ou não aceitável. Há pouco tempo atrás, a gente falar abertamente, ter orgulho de ser uma pessoa racista, ou ter orgulho de ser uma pessoa LGBTfóbica, ou ter orgulho de ser uma pessoa transfóbica, ou ter orgulho de ser uma pessoa capacitista, não estava dentro dessa janela do aceitável.
Só que a gente foi para um lado tão absurdo que essa janela se moveu e hoje qualquer pessoa que pense minimamente em talvez as pessoas tenham o direito de ser o que elas quiserem ser, contanto que elas não prejudiquem ninguém, se tornou um absurdo. E aí é curioso você pegar um grupo inteiro de 26 influenciadores, né, 26 criadores de conteúdo, pessoas da mídia, e só pelo fato delas estarem lá defendendo uma instituição democrática que é necessária, entre tantas outras que são necessárias, as pessoas são colocadas como alguém que está lutando contra a liberdade, sendo que é bem incongruente, né? Mas a gente sabe que na disputa de narrativas, essas incongruências, elas são propositais, né? É proposital que as pessoas tenham medo de defender aquilo que elas acreditam se aquilo que elas defendem for muito diferente daquilo que algumas pessoas acreditam que está certo. E aí essa janela, ela tá tão deslocada que defender uma instituição democrática se torna passível de punição na cabeça dessas pessoas, e uma pessoa dizer que vai fazer uma revisão da história nos museus de Washington para tirar aquilo que ela acredita que não está certo e reescrever a história da maneira como ela acredita que deve ser escrita é natural. A gente começou a naturalizar a barbárie. A gente começou a naturalizar o absurdo. E aí, com essa história inteira, eu tô vendo pessoas que têm coragem de achar que... Eu tô sendo muito legal com o que eu tô falando aqui, porque eu ouvi coisas muito absurdas, ouvi pessoas que de verdade eu acho que assim, eu tenho uma dificuldade às vezes de tentar separar a ignorância do mau-caratismo. E eu sei que tem muita gente que cai num certo discurso por uma certa ignorância e também por estar imersa num universo onde todo mundo acha aquela coisa e ninguém para refletir sobre aquela coisa. E a gente sabe que tem outras pessoas que são só mau caráteres mesmo, que estão ali buscando a sua própria defesa em detrimento de qualquer outra pessoa. E aí eu vi gente pegando lista para mandar, a lista das pessoas que foram lá para mandar pro secretário do não sei quê, para perder o visto, sendo que eu sou uma pessoa trans, meus amores, eu nem tentei ter visto, porque você acha que eu quero ir para um lugar onde não respeita nem quem eu sou, que eu vou ter medo de sair na rua? Será que eu quero isso? Quem sabe um dia que esse pesadelo acabar? E a verdade é que eu gosto muito dos Estados Unidos, sempre gostei muito. E espero muito que um dia esse pesadelo acabe, para que a gente possa recobrar um pouco da consciência minimamente liberal de verdade, democrática dessa história. Mas eu vi gente torcendo para que essas pessoas se dessem mal de alguma forma. Vi muita gente falando de decepção, e aí eu fico pensando, decepção com o quê, exatamente? Né? Vi uma mulher em específico que falou assim, o dia que os ventos virarem e você tiver que vir aqui correndo apagar isso, apagar o post que eu fiz sobre esse assunto, eu quero ver como é que as coisas vão ser. E aí o mais curioso é que é uma pessoa que ela não entende a dissonância cognitiva de você fazer um post torcendo para que uma pessoa se sinta obrigada a apagar algo que ela postou na rede dela, dizendo que o que acontece hoje é uma ditadura que muitas pessoas não podem falar sobre determinados assuntos e que essa ditadura só vai acabar o dia que os ventos virarem e eu me sentir obrigada a apagar aquilo que eu postei da opinião que eu dei. Quer dizer, ela chama hoje uma liberdade de ditadura e um processo obviamente ditatorial de liberdade. É uma dissonância cognitiva muito forte, né? Da gente olhar para da pessoa falar isso, digitar isso e acreditar que em algum momento, e torcer para que em algum momento eu não possa falar sobre o que eu quiser falar, e ela achar que isso que é o lugar ideal. E sabe o que é o mais curioso? Que essa pessoa supostamente me seguia. Porque eu até entendo uma pessoa vir de fora e falar isso tudo,
mas uma pessoa que me seguia e aí achou que eu achava o quê? Será que... Aí eu fico pensando que talvez a incapacidade tenha sido minha de, em todos os conteúdos que eu fiz até hoje, talvez não deixar muito claro qual seria a minha posição. E não uma posição política, no sentido de partido A ou partido B, mas uma posição de defesa da liberdade. Eu tenho estado muito... Um dos últimos episódios eu falei muito sobre isso, sobre opiniões dos outros, né? E não imaginava o que ia dar. Não imaginava que eu ia estar passando por isso nesse momento. E aí eu volto naquele lugar de dizer que a gente precisa ter esse certo cuidado de achar que não é todo mundo, que não é todo mundo que tá achando uma determinada coisa, definitivamente não é. Eu recebi muito mais amor do que ódio. Mas o ódio que eu recebi, ele me deixa muito reflexiva. Me deixa muito pensando em que espectro estão essas pessoas, o da ignorância ou do mau-caratismo. Porque eu tenho certeza que tem gente que realmente acredita nisso tudo que tá falando. Tem gente que realmente faz um esforço para não pensar que talvez a gente tenha perdido a capacidade de conversar. Algo que eu tento trazer o tempo inteiro no conteúdo que eu faço. As pessoas têm total liberdade de discordar de determinadas decisões que qualquer tipo de instituição no Brasil tenha. Só que para isso, ela achar que essa instituição ela precisa acabar é muito perigoso. Porque o que se coloca no lugar? Porque o poder, ele nunca fica vazio. Não existe vácuo no poder. O poder, ele sempre está preenchido. O que vai preencher se essas instituições saírem? E eu acho que essas pessoas, elas sabem mais ou menos, né, o que vai preencher e talvez elas estejam torcendo por isso. Eu quero contar um pouco de como é que foi esse tudo. No primeiro dia a gente conheceu alguns ministros, né? A gente conheceu o Alexandre de Moraes, a gente conheceu o Barroso, conheceu o Flávio Dino, esses três principalmente. Depois a gente viu um pedacinho da sessão, depois a gente passou pelo museu e viu todas as partes, inclusive, que foram destruídas no 8 de janeiro. Teria uma conversa ali rápida sobre comunicação, porque esses influenciadores eles estavam lá exatamente para ajudar o Supremo a conseguir até explicar, até se atualizar na forma de se comunicar, para explicar o que faz um tribunal como aquele. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades, e talvez uma dificuldade muito arquitetada, da população brasileira não entender como funciona a estrutura democrática, a estrutura republicana mesmo. As pessoas elas não sabem muito bem como é que funciona. Não sabem, por exemplo, que o Supremo ele é um tribunal completamente independente. Aqueles ministros que estão lá, eles ficam lá durante muito tempo, eles precisam ser indicados, eles precisam ser testados, né? Passam por todas as casas, né? O Senado, o Congresso, todos esses outros poderes têm que aprovar que aquela pessoa está lá exatamente pelo fato do Supremo ter um poder dentro dessa história. E aí, as pessoas acham que o governo, por exemplo, o último governo, ou esse governo que seja, tem algum tipo de poder para modificar a maneira como o Supremo trabalha. Outra coisa também que as pessoas acham é que o Supremo tem um ministro que trabalha sozinho. Na verdade é um colegiado sempre, né? É sempre uma turma que vota aquilo. E essa turma, ela tá lá há muito tempo, tem uma proteção exatamente para não ter o medo, para conseguir realmente ser independente. E as pessoas elas não sabem muito bem disso. Elas não sabem muito bem como é que funciona. Se uma pessoa toma uma decisão que chama de monocrática, né, uma pessoa vai lá, um ministro toma uma decisão, essa decisão ela pode ser derrubada pelos outros ministros, né? Aquele colegiado, aquela turma, ela pode dizer, não, a gente não concorda com isso, então isso aqui não vai ser feito dessa maneira. Então, eu acho que existe, óbvio que existe um plano, de alguma maneira, que eu não sei se é um plano, não sei se é uma incapacidade, eu não sei se é também um afastamento da política em si, da população não entender como as coisas funcionam. E aí,
se aproximar de influenciadores, de criadores de conteúdo, é exatamente nesse lugar tentar explicar como é que as coisas funcionam. Até para as pessoas entenderem que não tem um viés específico lá dentro. E isso é uma outra coisa que eu queria muito dizer, que é muito louco quando a gente entra num lugar desse, que a gente percebe que tudo é feito de gente, né? A gente exotifica muito esses espaços. A gente acredita muito que esses lugares, eles são, sei lá, uma coisa meio quase extra, sabe, humana, que é uma instituição, e na verdade são só pessoas. Então isso é muito curioso, isso é uma coisa que essa ficha sempre me cai às vezes, assim, do tipo, nossa, a grande polêmica que tá rolando no Brasil inteiro, são várias pessoas juntas decidindo coisas, né? E é curioso perceber, né, quando a gente vai ver a fala, por exemplo, a gente teve no segundo dia um momento de uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes e depois com o ministro Barroso. E eles são muito diferentes. A maneira de pensar é muito diferente, a maneira de se posicionar é muito diferente. O ministro Alexandre, ele tem uma forma um pouco mais direta de se posicionar, enquanto o Barroso ele é muito mais filosófico, poético. E pensam de maneiras totalmente diferentes, em muitos aspectos. A gente teria uma reunião depois com a ministra Carmen Lúcia, mas acabou não tendo. E o ministro Barroso falou uma coisa na fala dele que ficou muito na minha cabeça, né? Que foi uma forma muito bonita até de resumir uma coisa que talvez eu tente trazer no meu canal e não sei se, pelo visto, eu não estou conseguindo. Ele fala, ele tirou uma caneta assim do paletó dele e falou assim: isso aqui é uma caneta azul. As pessoas elas podem até falar, eu não gosto de caneta azul, eu prefiro caneta preta, eu prefiro uma caneta vermelha, eu prefiro uma caneta, sei lá, colorida. É ridículo alguém nessa altura estar usando uma caneta na época do computador. Por que usar uma caneta e não um lápis? Mas e quem não tem condição de comprar uma caneta? Todos esses debates eles são válidos, são fundamentais já, às vezes, até essas opiniões, as pessoas elas têm esse direito de ter opiniões. Mas se você falar que essa caneta é um pneu, a gente vai perder a capacidade de conversar. Porque se eu não consigo me ater a fatos específicos, se eu não consigo olhar para uma caneta e falar isso aqui é uma caneta, eu não consigo nem opinar, nem debater se aquilo ali é importante, se não é, se é necessário, se não é. Porque se a gente não tem o mínimo que coloque todo mundo na mesma página, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente pode debater todos os aspectos da caneta. A gente pode debater todas as opiniões que envolvem a caneta. A gente só não pode dizer que a caneta não é uma caneta. E aí ele deu outros exemplos que eram exemplos mais concretos, assim, né? Falou até um pouco da guerra, da questão da Palestina e Israel. Ele falou, olha, existem fatos e existem coisas que são opiniões. E é um pouco isso, né? É a gente tentar entender o que é fato e o que é opinião. Por exemplo, fato. Nenhuma das pessoas que estavam lá recebeu nenhum real para estar lá. Nenhum dinheiro público foi usado nesse programa. Muito pelo contrário. Foram instituições privadas que acreditaram que é importante que instituições públicas democráticas se conectem a pessoas que entendem talvez um pouco mais de internet. E aí acham, aí, obviamente que é tudo uma distorção, né? Aí foi pra imprensa falando, porque o STF tá tentando limpar a barra, mas limpar a barra de quem? Inclusive, tiveram perguntas até bem pontuais, assim, e entre aspas, agressivas, para tentar entender o que estava acontecendo. A gente não tinha obrigação de falar nada. Não tinha nem obrigação de falar bem nem de falar mal. A gente tinha, o nosso objetivo lá era passar por essa sensibilização, e até sensibilizar o STF de falar, olha, talvez isso aqui vocês não estão conseguindo passar direito. Talvez isso aqui ninguém está entendendo. Mas tudo é uma forma de colocar as coisas, né? Tudo é uma forma de você dizer que uma caneta não é uma caneta. Que uma caneta é qualquer outra coisa. E até explicar que a caneta é uma caneta, o famoso que focinho de porco não é tomada, a gente se perde completamente, porque aí não tem debate nenhum, não tem nada a conversar. Porque a gente está, há 1000 anos atrás, defendendo que talvez seja importante o papel do STF no governo, né? No governo que eu digo no Brasil.
como é importante o papel do Congresso, como é importante o papel do Senado, como é importante o papel da presidência, como é importante o papel do TSE, como é importante o papel de todas essas instituições que mantêm esse treco de pé. E aí isso passa exatamente pela mesma discussão de se eu não consigo ganhar na urna, se eu não consigo ganhar o jogo, eu tento jogar o tabuleiro para cima. E é essa narrativa que está acontecendo hoje. Para mim tem sido muito esquisito. Eu já passei por isso algumas vezes, mas muito mais de ódio sobre a minha imagem, sobre o meu corpo, e não esse ódio em específico. Também respondi uma pessoa no Instagram que ela falou sobre... Bem, além de milhões de acusações de coisas completamente inverídicas que eu não tenho nem o que argumentar, falar sobre liberdade, falar sobre essa questão da mudança de ares, que isso me chocou muito. E como se eu, como a pessoa que eu sou, tivesse qualquer tipo de capacidade de esconder quem eu sou. Como se a gente tivesse a caminho de um mundo que me abraçasse de alguma maneira. Muito pelo contrário. Eu hoje estou num momento, eu contei isso para algumas pessoas, eu acho que eu contei em algum vídeo, alguma live no YouTube que eu fiz, sobre como eu nunca renovei meu visto americano exatamente pelo medo de não conseguir, pelo medo, pelas ameaças que estão acontecendo. Só que tudo isso é feito de gente, né? Da mesma forma como a gente foi lá e tem gente, lá do outro lado também tem. Não sei, isso tem me deixado muito reflexiva, tentando pensar como que a gente reconstrói essa ponte. Mais do que isso, tentar pensar com quem a gente está jogando pérola aos porcos e com quem realmente vale a pena conversar. Com quem vale a pena a gente tentar falar. Mas por que você acha isso? Por que você está achando que a gente defender uma instituição específica é você tomar uma posição contra a liberdade de alguma coisa? Por que você acha que a democracia é um problema? Por que você acha que a democracia só é democracia quando ela concorda com você? E aqui vocês podem perceber que eu não estou nem conseguindo entrar no lugar da individualidade, que me apavora muito essa situação, muito, muito. O lugar para onde o mundo está indo me apavora muito. E eu acho que sem querer, e de novo, eu acho que nada é por acaso, como eu contei lá no início, né, foi um alinhamento para eu estar aqui. Então eu tinha que estar aqui mesmo. E por que é que a vida me colocou nesse lugar, que é até um certo lugar central nessa história? Por que é que eu vim parar aqui? E qual é o meu trabalho nessa história? O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Porque eu lembro que na roda de apresentação eu falei que eu fazia fofoca com consciência, né? Que eu tentava pegar coisas que estavam acontecendo, coisas bobas que estavam acontecendo no TikTok e tudo mais, e tentar trazer uma reflexão a partir disso, tentar trazer uma conversa, tentar exercitar a maneira como a gente pensa sobre as coisas. Mas quem é que tá afim de fazer isso? Existe gente que tá afim de fazer isso? Será que eu tenho que voltar a ouvir meu podcast, o último, penúltimo, sei lá? Naquele momento onde eu falo desse viés da negatividade, que eu não posso achar que as pessoas mais barulhentas, elas são a maioria. Talvez eu tenha que lembrar que a grande maioria das pessoas não pensa dessa forma e que talvez elas estejam sim a fim de conversar. Eu não sei. Talvez esse momento que eu tô passando agora, essa semana que a gente vai passar aqui, ela vai ser muito boa. Primeiro para eu me desconectar um pouco, mas ao mesmo tempo para eu pensar um pouco nisso.
Aonde que eu quero chegar, se era isso mesmo, se eu tô fazendo meu trabalho direito, eu não sei. Foi muito rico isso tudo, muito difícil, mas muito rico tudo isso que eu aprendi nesses últimos dias. Eu não posso deixar de falar que tem sido uma surpresa inacreditável a maneira como vocês têm respondido a esse podcast. Um podcast que não tem um tema específico, um podcast onde eu estou simplesmente refletindo sobre as coisas. Recebi muita mensagem legal nos últimos dias. A gente chegou no primeiro lugar na Spotify de podcasts em alta. A gente tá no top podcasts com 3 episódios. E eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Tanta gente me mandando tanta mensagem legal. E talvez isso é um momento muito agridoce, né? Um momento onde eu tô sendo muito atacada com algumas coisas que eu tenho dificuldade de entender, ao mesmo tempo que eu sei de onde vem, mas muita dificuldade de entender. Uns ataques muito profundos, assim, muito cruéis, e ao mesmo tempo recebendo tanto amor, tanta gente falando tanta coisa legal. É tão difícil a gente conseguir se focar na parte boa, né? Mas eu tô tentando. E acho que esse era o momento ideal para falar sobre isso. Eu nem sabia se eu traria esse tema ou não, eu nem sei se tem alguém interessado em ouvir sobre isso tudo, mas eu achei que era o momento de eu colocar isso para fora. É isso. Obrigada por estar aqui, obrigada por me acompanhar e vamos seguir. Tá? Muita gente tem gostado desses episódios, não desse específico, porque esse aqui fala de uma coisa muito específica minha que talvez você nem se identifique, mas desses episódios onde eu abro muito meu coração assim para falar sobre mim, muita gente me mandou mensagem falando que se identificou muito. Então eu vou trazer isso mais vezes, tá? Muito obrigada e até a próxima.